Glória a Deus, tome seu assento. O que a gente vai falar hoje? Lê para mim esse título aqui, vai lá, no 3. 3, 2, 1. Agora que vai ler com um pouquinho mais de vontade, dando um grauzinho na sua voz, uns 20, 30% aí, vai? 3, 2, 1. Agora você vai colocar a mão na frente dos seus olhos, confia, vai lá, todo mundo, tapa os seus olhinhos. E você vai ler sem olhar para a tela, tapa o seu olhinho, sem olhar para a tela para ver se você lembrou disso. Vai lá, 3, 2, 1. Aí, por que a gente fez isso? É só para ficar gravado no seu coração, só para você lembrar. Por quê? Porque quando isso aqui virar no seu coração, virar essa chavezinha, você vai perceber que tudo o que nós vamos viver no futuro depende desse agente, desse personagem bíblico que está em todas as escrituras. Então a gente vai dividir isso aqui em duas etapas. Quantas? Quantas? Duas. A gente vai falar primeiro das consequências da incredulidade, para depois a gente manifestar a pessoa, esse personagem que vai trazer transformação. Ok? Quem está pronto, dá uma glória a Deus. Então tá, Mateus capítulo 13, versículo 58. Por causa da incredulidade deles, não realizou ali muitos milagres. Qual foi o obstáculo que impediu Jesus de realizar aquilo que ele desejava realizar na terra que ele estava? Me pergunte assim, qual foi? Responde para mim qual foi, gente. Incredulidade. O que é incredulidade? A incredulidade é a falta de fé. É quando eu recebo algo da parte de Deus, é quando Deus revelou algo ao meu coração, é quando Deus mostrou uma realidade para a minha vida, mas a minha incredulidade, a minha falta de fé impede que a palavra de Deus se cumpra na minha vida. A minha falta de fé impede, obstrui, interrompe tudo que Deus ia fazer, por causa que eu não manifestei fé. Então uma das consequências da incredulidade é ter o agir de Deus impedido na nossa vida. Todas as vezes que eu manifesto incredulidade, eu tenho que dar tchau para a fé. Porque na mesa onde a dúvida, a incerteza, a incredulidade se assenta, a fé se levanta para ir embora, porque as duas não vão andar juntos. As duas não vão andar em concordância. Então é impossível que eu tenha a fé geradora de milagres comigo, se eu manifesto incredulidade, dúvida, medos no meu coração. Quem está comigo diz amém. Olha só, Hebreus capítulo 13, 3 versículo 19. Vemos assim que não puderam entrar por causa da... Bem alto, 1, 2, 3, e por causa da incredulidade. A incredulidade de uma nação inteira, nação de Israel, fechou a porta da promessa que já estava aberta. 2 milhões de pessoas aproximadamente deixaram de viver a promessa de Deus. Aproximadamente 600 mil homens deixaram de entrar na promessa de Deus, feita pelo próprio Senhor, porque manifestaram incredulidade no seu coração. Quando o autor aos Hebreus ele está descrevendo que Deus tirou Israel através de 10 milagres ou 10 pragas, porque milagre ou praga depende do lado que você está. Se você está no lado de Israel, você está vivendo um milagre, sim ou não? Se você está no lado do Egito, o que está acontecendo? Praga. Então Deus tirou, arrancou Israel através dos 10 milagres, levou eles para o deserto, trilhando a jornada para a terra prometida. Mas a manifestação da incredulidade daquele povo fez Deus fechar a porta no nariz deles. A terra prometida está ali, vocês não vão entrar. Porque todas as vezes que eu manifesto incredulidade e falta de fé, eu fecho a porta da promessa que Deus tem feito para mim. Quem está entendendo diz amém.
Você que está em casa, você que está no presencial aqui, está nesse ambiente maravilhoso. Quem está sendo abençoado aqui, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Agora você que está em casa, que talvez não pôde estar aqui com a gente hoje, eu te convido para domingo que vem, você está aqui. E você que está de fora, digita aí para a gente saber de onde você está, de onde você está assistindo a gente. É importante a gente saber disso, ok? Então a incredulidade deles impediu a promessa de se cumprir. Quantas vezes a gente está orando por uma coisa, orando por isso, orando por aquilo, e aquilo não acontece na nossa vida, e se a gente parar e analisar bem, não é que Deus não quer fazer, é porque a gente está orando por uma coisa que muitas vezes a gente nem acredita que pode acontecer. Aí a incredulidade se assentou e a fé se levantou para ir embora. Quem está comigo diz amém. Tiago capítulo 1 versículo 6 a 8. Peça, porém com fé. Tiago está falando, verso 5, quem tem falta de sabedoria, o que é sabedoria? Simplesmente a ferramenta que conduz a nossa vida de resultados a resultados. Sabedoria é aquilo que vai trilhar a nossa jornada de sucesso aqui na terra. Para a gente ter sucesso aqui na terra, bons resultados, a gente precisa disso. Deus diz assim, ó, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente a todos que lhe pedirem. Verso 5 de Tiago capítulo 1. No verso 6 ele diz, peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Eu não sei se você... Alguém surfa aqui? Não, né? De manhã tinha um surfista aqui. Eu falei de surf, tinha um surfista aqui. Ah, o Silas, surfista. A gente está no mar lá. Eu tinha minha prancha, né? Deus pediu para mim ofertar na vida do meu irmão uma prancha, estou sem. Mas quando eu ia surfar, a gente ia para o mar. Aí você ficava lá no mar aguardando a onda vir, no ponto certo. Aí de repente vem se levantando um montão de água. Toneladas de água, mas coisa assim, tu olha e diz, meu Deus, isso aqui vai avançar, vai engolir a rua, vai passar da praia, isso aqui vai ser uma loucura. Aí a onda vem, e vem, e vem, e vem, quando tu acha assim, caraca, vai, ela termina em nada, ela volta de volta para o mesmo lugar. É exatamente assim quando eu vou orar sem fé. É exatamente assim quando eu vou orar por uma provisão, por um milagre. Quem está precisando de um milagre aqui essa semana? Levanta a mão. Quem está precisando de algo extraordinário, que algo extraordinário aconteça, levanta suas mãos bem alto, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro que você não vai ser como a onda do mar. Eu declaro que vai se levantar e o milagre vai se concretizar. Não vai terminar em nada. Vai terminar com o milagre a tua história. Vai terminar com a graça de Deus aquilo que você está pedindo. Não vai terminar em nada, porque você vai orar com fé, com confiança e com certeza. Quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Olha só. Peça, porém, com fé, sem o que, gente? Sem o que? Porque toda vez que eu duvido, a fé se levanta e vai embora. Não tem como eu andar com fé e com dúvida lado a lado. As duas não concordam, não andam em sincronia. Então, se eu estou com dúvida, eu estou sem fé. E não é a minha fé está pequenininha, não, eu estou sem fé mesmo. Então muitas vezes o que eu peço eu não recebo, é porque eu estou pedindo a Deus, mas duvidando daquilo mesmo que eu estou pedindo. Olha o que Tiago diz: peça porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Verso 7. Portanto, não pense que tal pessoa receberá coisa alguma. Ele está falando de alguma coisa? Ele está falando de tudo. Não pense que uma pessoa que pede sem fé, que ora sem fé, que deixa incerteza se sentar na mesa, que deixa incerteza ocupar sua mente, o seu coração, que deixa a incredulidade fazer morada dentro de si. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida. O que significa isso? Pergunte-se, o que significa isso, pastor? Todo mundo, 1, 2, 3 e... A pessoa não sabe o que quer. Um dia eu quero viver isso aqui, no outro dia eu já quero viver isso aqui.
Um dia eu quero que a minha família esteja feliz, outro dia eu quero me separar. Um dia eu quero servir a Deus, outro dia eu quero servir o mundo. Mente dividida. Olha o que ele termina dizendo. É instável, diferente de estável, sólido, concreto, é instável. É incerto em tudo o que faz. Então a incredulidade, além de impedir que eu viva aquilo que eu estou orando, pedindo, ele impede que eu viva tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Quem está entendendo diz amém. Tudo o que eu quero fazer na vida. Então lê para mim isso aqui, vai. 1, 2, 3 e... A incredulidade impede que eu rompa o agir de Deus. Tá quase ruim, gente. Mais um pouquinho para ficar ruim essa. Vai, 1, 2, 3 e... É a incredulidade que vai obstruir, impedir, cortar o fio da sincronia, do agir de Deus na minha vida. É como que se Deus estivesse trazendo uma verdade sobre mim, trazendo uma palavra sobre mim, trazendo uma profecia sobre mim, eu escutando aquilo, dizendo assim, quem está falando não me conhece. Impossível que isso aconteça. Eu viver isso? Porque aos olhos, a ótica natural, a conta nunca vai fechar, gente. A vida de fé é diferente da vida racional. A fé é baseada naquilo que não vemos. A razão é baseada naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo, naquilo que eu consigo carregar, visualizar. E todas as vezes que eu coloco a minha esperança, a expectativa naquilo que é palpável, visível, eu acabo deixando a minha fé de lado. Sabe qual é o lugar do mundo que mais se manifesta a fé? Me pergunte assim, aonde, pastor? África. Lá na África, ressuscitar morto é comum, gente. É comum no meio cristão mortos ressuscitarem, vocês sabiam disso? Aí me pergunta assim, por quê, pastor? Porque a dependência deles é em tal nível que às vezes eles têm que orar para ter o que comer. Eles dependem de Deus até para ter comida na mesa. E aquilo instiga neles uma fé genuína e verdadeira, na crença daquilo que não conseguem ver e na esperança daquilo que estão esperando, na certeza daquilo que estão esperando. A gente, se quer comer, a gente confia no quê? iFood. Vou abrir minha conta do banco, faço um Pix, sim ou não, gente? Sério? Se eu tenho comida, eu como. Se eu não tenho comida, se eu tenho dinheiro, eu peço. Se eu não tenho dinheiro, eu não. Nem sempre. Algum tempo atrás, 2 anos atrás, eu acho que eu estava pregando nos jovens aqui, e eu estava falando sobre gerar um milagre, a necessidade de nós gerar uma realidade. E eu falei para eles, vocês querem gerar milagre? Vão comer sem ter dinheiro. Vão num restaurante, peçam sem dinheiro e acreditem que Deus vai pagar a conta. Tem alguém aqui que viveu essa experiência aquela vez lá? A Rai, o Juan, o Alejandro. Vão lá e peçam, acreditando que Jesus vai suprir. Aí eles foram gerar esse milagre. Adivinha o que aconteceu? Que nada, gente, deu certo. Deu certo. Porque eles geraram essa realidade. Foram comer batata frita, não lembro o que era batata frita. Foram comer batata frita, chegaram para pagar, a conta estava paga. Aí por que muitas vezes a gente não vive uma realidade diferente dessa que a gente está falando? Porque a gente não coloca os pés. A fé é colocar os pés sem ver o solo. A fé é gerar o impossível sem ter a condição. A fé é dizer sim para um projeto que a gente é incapaz de cumpri-lo. A fé é profetizar cura estando doente. A fé é dizer que está tudo bom quando está tudo ruim. Quem está entendendo diz amém. Então a incredulidade sempre vai obstruir o agir de Deus na minha vida. E o que vai fazer o extraordinário acontecer? Lê isso para mim aqui, 1, 2, 3 e... Agora de novo, com mais vontade, 1, 2, 3 e... A fé
É a fé que é o agente criador do milagre. Olha só, Mateus capítulo 9, verso 27. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiam clamando. Deixa eu contextualizar isso, né? Quando Jesus saiu dali, aonde? Se você pegar como foi o dia de Jesus, eu vou te contar como foi o dia. Ele acabou de chegar em Cafarnaum de manhã cedo. Os discípulos de João vieram conversar com ele, questionando ele sobre o jejum. Dizendo: mestre, nós estamos jejuando, os fariseus jejuam, por que você não jejua? E Jesus estava explicando sobre o jejum. Quando um diretor de uma sinagoga chega para ele e diz: mestre, a minha filha está morta, mas eu sei que se você vir e estender as suas mãos sobre ela, ela será restaurada. Jesus imediatamente deixa os discípulos de João ali e começa a sua jornada até a casa do diretor da sinagoga, Jairo. Enquanto ele estava nesse percurso, uma mulher que estava doente há 12 anos, quantos anos? Quantos? 12 anos de hemorragia. Ela vai por trás de Jesus, toca no seu manto, e algo extraordinário acontece, sem Jesus precisar liberar uma palavra. Poder saiu dele e curou aquela mulher. Quando Jesus se levanta e questiona: quem me tocou? Aquela mulher, com medo das consequências que poderiam acontecer, porque uma mulher não fazia isso, ainda mais naquela cultura antiga, ela muito temerosa se manifesta: sou eu. Jesus diz: a tua fé te salvou. A tua fé a fé que ela tinha gerou o milagre que ela precisava. Quem está entendendo diz amém. Jesus não para por ele, continua a sua jornada, porque ele estava indo na casa de quem, gente? De Jairo. Fazer o quê? Alguém lembra? A filha do Jairo estava morta. Chegando na casa de Jairo, ele tira todo mundo que estava chorando no velório, pega Tiago, João e Pedro, leva para o quarto, pega o pai e a mãe da criança, leva para o quarto, estende as suas mãos e declara cura, declara que ela volte à vida. Imediatamente aquela menina foi restaurada, imediatamente a vida voltou, o fôlego de vida voltou para ela. Então Jesus tinha curado uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Jesus tinha acabado de ressuscitar os mortos, uma menina morta, e agora ele está indo para sua casa. E nessa jornada, 2 cegos o seguiram clamando. A minha pergunta é: como é que os cegos seguiram? Como? Eles eram cegos, e eles não só seguiram clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Jesus parou para ouvi-lo, sim ou não? Não, gente, continuando o texto. Quando ele entrou em casa, porque tem muitas vezes que Jesus quer ver até onde você vai. Preste atenção no que eu estou te falando. Jesus, o Senhor não está me ouvindo? Não, Ele quer saber até onde você vai continuar. Eu tenho certeza absoluta, conhecendo o meu Senhor, que esse foi o desejo do coração dele. Ele passou, os cegos começaram a gritar misericórdia, ele continuou a jornada pensando: vamos ver até onde eles vão ir. Vamos ver até onde eles são capazes de acreditar que eu sou capaz de fazer aquilo que eles estão pensando que eu sou capaz. Vamos ver se eles vão continuar nessa jornada. Vamos ver se eles vão me seguir. Vamos ver. Sabe por que muitas vezes coisas na nossa vida não acontecem? Porque a gente aborta no caminho. Imagine aqueles 2 homens clamando pela esperança deles, e a esperança deles nem olhando para trás. Eles gritando: ô Jesus, você não está vendo nós aqui? E Jesus continua na sua jornada. Mas o coração dele, eu imagino o coração dele gritando: continua, não para, porque se você não parar, você vai viver o extraordinário.
Eu imagino no coração dele, ele falando para aqueles cegos: não para, porque se você continuar, o extraordinário está logo ali, você não pode parar. E eu declaro sobre a sua vida: você não pode parar, você não pode parar, porque logo ali o seu milagre vai chegar, logo ali a provisão vai alcançar a sua vida, logo ali o extraordinário vai acontecer, logo ali o milagre vai acontecer na sua vida. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu creio, Jesus, eu creio. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem? Gente, olha para cá. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Chegam os cegos. No mesmo dia ele já tinha ressuscitado uma menina morta, ele já tinha curado uma mulher de hemorragia há 12 anos, ele chega para os dois cegos e diz: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Verso 29, então tocou nos olhos deles e disse: que seja feito segundo a fé que vocês percebam que muitas vezes o milagre não acontece na nossa vida de forma total, porque a nossa fé é parcial. Qual é o nível de milagre que a gente vai viver? Qual é o nível de milagre que vai acontecer na minha vida? Depende da fé que eu vou expressar. Porque se Deus chegasse para o Juan, por favor, Juan, e dissesse para o Juan: Juan, você acredita no milagre? E o Juan respondesse: sim, Senhor, eu acredito. E ele respondesse para o Juan: então tá, seja feito tudo na medida da fé que você tem. Qual é o tamanho do milagre que você viveria se Jesus falasse isso para você hoje? Qual é o tamanho do milagre que você ia viver se Jesus olhasse para você e falasse assim: seja feita conforme a sua fé? Porque a verdade é que foi isso que Jesus falou. Ele tocou nos olhos dele. Vocês acreditam? Sim. Então seja feito conforme a fé que vocês têm. Eu imagino Jesus olhando: quero ver se vocês vão enxergar mesmo. Obrigado, irmão. Porque a medida do milagre, da provisão, do extraordinário que eu vou viver é proporcional à medida da fé que eu estou expressando nele. É proporcional à medida daquilo que eu estou dizendo: sim, Senhor, eu creio de todo o meu coração. Aí ele vai falar para mim: então seja feito como a sua fé, o nível, o grau da sua fé. E agora a pergunta é: como está a sua fé? Porque a gente pode orar por coisas extraordinárias, mas a gente, ao mesmo tempo que ora, duvida que isso pode acontecer. A gente pode orar para que a cura aconteça, mas ao mesmo tempo a gente acredita mais no médico do que em Deus. A gente pode acreditar que a provisão vai chegar, mas a gente acredita mais na nossa capacidade cognitiva, a força do nosso braço, do que no próprio Deus. Quem está entendendo diz amém. Então Jesus falou para ele: seja feito conforme a sua, e ele que seja feito segundo a sua fé. Deixa eu olhar aqui. Verso 29, então tocou nos olhos deles e disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Verso 30, e a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, advertiu severamente: não contem a ninguém. Então perceba que quando Jesus tocou nos olhos dele, a declaração é: o milagre vai ser proporcional à sua fé. Então o agente criador do milagre, o agente gerador do extraordinário é a fé que eu estou expressando em Deus. Se a minha fé for parcial, o meu milagre também vai ser parcial. Então tá, vamos ler comigo aqui. O que é a fé? Pergunta para mim assim, 1, 2, 3 e... O que é a fé? O que é a fé? O que é a fé, gente? Vamos entender o que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6 diz assim: ora, a fé é a confiança naquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos.
A fé é a certeza daquilo que eu não consigo ver. A fé, a gente comprou essa bateria aqui uns 2 anos atrás, 3 anos, eu não me lembro exatamente, e essa bateria estava R$3.500. A gente não tinha recurso para nada, mas nada mesmo, vocês não têm noção. Aí eu falei com o Zanotto não está aqui hoje não, né? Falei com o Zanotto, ele achou essa bateria, eu falei, vamos lá buscar? Vamos. Ele chegou lá em casa, eu falei assim, ó, nós vamos ir, só tem um detalhe, Zanotto, nós não temos dinheiro. Aí eu falei para ele, você acredita que isso pode acontecer? Ele é meio racional, né? Ele disse, cara, eu acredito mais na sua fé. E eu falei, então vamos. Era lá em Porto Belo que a gente ia pegar. Eu entrei no carro, quando eu entrei no carro, eu falei assim, Jesus, eu sei que o Senhor pode. E eu também sei lidar com frustração. Agora, faz isso acontecer para que ele saiba também que o Senhor pode, para que ele não seja frustrado nessa expectativa, Senhor. E a gente indo. Aí, mais ou menos uma história, eu falei, Deus, tem mais meia hora para esse milagre acontecer, Senhor. E nós indo, conversando, não sei o quê. E a minha mente visualizava o dinheiro na conta, tinha certeza, a certeza mesmo não tendo visto. Eu tinha certeza daquilo. E nós chegamos lá, o rapaz falou, essa aqui é a bateria, o Zanotto batucou um pouco lá, e aí, vamos ficar? Vamos. Aí eu fui pegar o dinheiro, falei, não, vai ser no Pix. E eu peguei o meu telefone, na conta que eu achei que ia estar, eu abri a conta bancária e quando eu vi, nada. Me deu um arrepio na espinha, assim. Falei, Deus, não faz isso comigo hoje. Eu sei que o Senhor pode, o Zanotto precisa viver essa experiência, ele está agora vivendo essa nova jornada de fé, ele precisa viver isso. Aí eu fui abrir uma segunda conta do banco, que ninguém tinha essa conta. Algumas pessoas próximas de alguma negociação que a gente fez, mas ninguém tinha. Quando eu abri o saldo bancário, tinha R$4.000 na conta. Eu fui buscar o extrato ali na hora, eu falei, quem foi que Deus usou para gerar esse milagre? Eu fui abrir o status, veio lá de Dubai esse Pix. De um menino que eu dava aula em estudo bíblico, quando ele jogava na Chapecoense, ele foi jogar lá na Arábia, e lá, Deus acordou ele de madrugada, falando, você precisa fazer uma transferência para o Tiago. E aí eu chamei ele, eu vi que era o nome dele, eu mandei uma mensagem para ele, o que aconteceu que você fez? Eu acordei de madrugada. Eu precisava fazer essa transferência para ti. Na jornada, gente, entre Navegantes e Porto Belo, Deus gerou um milagre. Mas por que gerou um milagre? Porque eu tinha certeza, mesmo sem vendo. Eu tinha convicção plena e absoluta que aquilo ia acontecer, mesmo sem vendo. E eu declaro sobre a sua vida, a partir de hoje você não vai mais precisar ver para crer. Você vai crer para poder ver. O padrão de Deus é, coloque os pés e Ele vai colocar o chão. O padrão de Deus é, acredite e Ele vai te fazer viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu entendo que se eu deixar a incredulidade sentar na minha mesa, a incredulidade ocupar o meu coração e a minha mente, eu entendo que eu já não estou agradando a Deus com isso. Porque toda vez que eu deixo de expressar fé verdadeira, genuína em Deus, eu estou deixando de agradá-lo. Quem está entendendo diz amém. Então olha só, a fé precisa ser alimentada constantemente. Lê para mim isso, 1, 2, 3 e... A fé precisa ser alimentada constantemente. Porque eu poderia contar inúmeros milagres para vocês, de anos atrás. Mas como a fé precisa ser alimentada constantemente, eu tenho um testemunho para contar dessa semana. Semana passada a gente está numa nova fase de gestação, gerando, né? Eu também estou gerando. Estou grávido junto com a esposa. Na verdade, eu estou tendo mais desejo que ela, tá? Quem é pai aqui passou? Algum pai passou por isso, gente? Não, então só eu mesmo que sou fresco mesmo. Ou é fresquice, ou é aproveitando da situação para...
Aí a gente está nessa nova fase, é quarto, é chá, é não sei o que, é compra aquilo, é aquele outro, é coisa de criança, né? Aí organizamos o quarto, chegamos no final da semana passada, se eu não me engano foi domingo de meio-dia. Eu falei para a Rai, falei, amor, nós estamos no lugar certo para viver um milagre, essa semana, esse mês. E ela falou, por quê? Eu falei, dá uma olhada aqui. Aí a gente fez as contas, tal, tá aqui. Ela falou assim, eu estou disponível para viver o milagre. A gente orou junto, Deus, o Senhor é aquele que faz, aquele que fez e aquele que continua fazendo. Nós continuamos acreditando naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Então, muito obrigado pela provisão que o Senhor já trouxe para a nossa casa. Obrigado pela maravilhosa bênção que o Senhor já trouxe para a nossa família. Quinta-feira de meio-dia, é a hora que eu pego o meu telefone, eu fui abrir meu telefone e tinha um Pix na minha conta de R$5.000. Porque aquele que fez, continua. Eu tenho testemunho para contar de anos atrás, de meses atrás, de semanas atrás, mas eu tenho alguns dias atrás para contar. Porque a fé precisa ser alimentada constantemente. Só que só vive esse milagre quem é capaz de colocar o pé sem ver. Só vive milagres extraordinários quem é capaz de se entregar sem ver. De ter a plena certeza e convicção, mesmo não vendo, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que eu consigo cognitivamente imaginar, pensar, idealizar. Eu estou pensando aqui, Ele está pensando aqui, e eu declaro sobre sua vida, sobre sua fé, a partir de hoje, Deus vai gerar em você o extraordinário, porque você vai se posicionar, e o seu posicionamento de fé vai fazer você viver o incrível, o extraordinário. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus 14, 27 a 29. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenham coragem, não tenham medo, sou eu. 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas em direção a... Perceba que a gente julga Pedro, porque todo mundo sabe o desfecho da história, que ele afundou, né? Sim ou não? Mas ele caminhou um pouco e daqui a pouco afundou. Mas deixa eu contar uma breve história para você. O ano era, eu acredito, 2016. Nós tínhamos uns policiais amigos lá em Chapecó e falamos assim, vamos caçar hoje? Vamos. Aí saímos logo depois do meio-dia, fomos para o mato. E lá, e caça, e tira, e tá, aquela coisa. Eu gosto muito disso. Desculpa se você não gosta, mas eu gosto. Aí deu umas 5 e pouco da tarde, nós falamos assim, vamos pescar? Vamos pescar. Aí a gente foi lá, preparou alguma coisa para comer, só que tinha um irmão nosso que estava no processo. Ele não era bem crente ainda. Ele tomou umas canjibrina forte. Ele estava um pouquinho para lá de Bagdá. O Jaime, se você está assistindo isso, eu te amo, cara. Hoje é um grande homem de Deus, tá? Deixa eu deixar claro isso aqui, que vai que ele assiste, né? Hoje é um grande homem de Deus, serve na HB em Chapecó, você está de parabéns, constante, frequente, não para. Mas naquele tempo ele não era ainda assim. Ele tomou umas fortes. E a gente foi, comemos alguma coisa, vamos pescar? Vamos. A gente foi. Lá a gente chama de caico. É um barquinho pequenininho que dá uns 7, 6, 5, 4, depende do tamanho, mas é de madeira. Ele fica um tantinho assim para cima da água e se coloca o motor atrás. Como é o nome aqui? Fernando, como é o nome aqui? Bateira, uma bateira. Lá para nós é o caico. A gente montou no caiquinho. Na minha cabeça eu ia ser o piloto. Aí o Henrique, os outros que estavam junto com a gente, colocou o colete. Eles falaram, bota o colete, pastor. Tiago, não era nem pastor. Bota o colete, Tiago. Falei, capaz, eu me garanto. Rio Uruguai, me criei naquelas quebradas. Falei, me garanto, gente, fica tranquilo. Aí eu fui descer pro barco, ele já estava agarrado no motor. Eu falei, Jaime, deixa que a gente vai, irmão. Não, tá tudo sob controle.
Para descer o barranco, para chegar até o rio, gente, foi uma tristeza. Falei, irmão, deixa que a gente vai. Não, tá tudo certo, pode confiar. Falei, tá bom, vamos lá. Aí eu falei para ele, só vai pelo remanso, pelo amor de Deus. Aqui tem a correnteza do rio, ó. O rio fazia uma curva, pegava toda a correnteza daquele lado, e aqui fica o remanso, é onde a água fica calma, e às vezes até te joga para cima ainda. Te ajuda a subir o rio. E nós estávamos subindo para ir naquela esperra que a gente tinha feita. Numas alturas do campeonato, todo mundo dando risada, brincando, eu tinha subido uns 15 minutos. Quando a gente percebe, a gente estava no meio da correnteza, gente. E ele indo, ele deixa dar uma inclinada no barco, ele vira o barco, e o barco toma um gole de água. Gluck! Fica na... Ou vai assim na correnteza, ou vai assim, nunca de lado. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Nunca desse jeito. E o barco virou, e o barco tomou um golão de água. Naquele momento, vinha duas coisas na cabeça. Primeiro, a minha constância na teimosia. Por que eu não peguei o colete? Eu devia ter pego o colete. Aí um irmão que estava lá, ele dizia assim, ó, eu vou pular. Eu falava, pula mesmo que vai ficar mais leve. Pula que eu estou sem colete, vai. Pula. Eu, incentivando o irmão, pula, irmão, tá de colete, o barquinho caiquinho aqui vai ficar mais leve, talvez a gente volta. Naquela hora, uma escuridão total, não tinha luz de nada, gente. As cidades, ela tem uma coisa, que tu pode ir no mato aqui na redondeza, é tudo claro, porque a luz da cidade clareia. Agora, no meio do mato, no meio do nada, onde não tem nada, não tem luz nenhuma. E eu olhava para aquela imensidão de escuridão, eu falava, tô pego, gente. Quando a gente conseguiu se desvencilhar dessa situação, que nós chegamos no barranco do rio, e eu botei o pé no barranco, a primeira coisa que me veio na mente foi a vida de Pedro. Porque ele tinha coragem de olhar para Jesus no meio de uma tempestade e dizer assim, ó, deixa eu ter com você no meio da tempestade. Deixa eu descer do barco. Gente, ninguém desce no barco numa altura desse, numa situação que eu estava vendo, ninguém desce do barco. Se agarra no barco porque é madeira, a madeira flutua. Ele disse para Jesus, deixa eu descer do barco se for você. No meio de uma grande tempestade, uma pessoa ter coragem de fazer isso. Olha o desfecho da história. Verso 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu e andou sobre as águas. A fé que Pedro tinha fez ele olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e sobre uma palavra liberada de Jesus, venha, ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Eu declaro sobre você, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus na sua vida, você vai andar sobre essa palavra, e essa palavra vai fazer você viver o extraordinário, aquilo que ninguém viveu até hoje. Pedro viveu, porque teve coragem de seguir uma palavra liberada por Deus. Você vai triunfar sobre os problemas, você vai triunfar sobre as tempestades. Aquilo que se levanta para te matar não vai te ferir, porque Deus é com você. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Verso 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo. Todas as vezes que a incredulidade se senta, a fé e a incredulidade nunca vão estar sentados na mesma mesa. Por mais que Pedro estava vivendo o milagre, caminhando sobre as águas, ele para e começa a fazer o quê? Reparar. Gente, o que eu estou vivendo? Porque a fé já era loucura. E essa loucura muitas vezes vai fazer as pessoas olhar para você e dizer assim, tá louco. Alguns dias atrás eu estava passando com uma pessoa na frente da terra prometida, eu falei, cara, daqui uns dias nós não vamos estar fazendo a volta indo para lá, daqui uns dias nós vamos estar fazendo a volta e virando aqui, ó. E aí a gente vai estar entrando. Quem deu esse glória a Deus aí? O Rafa, é isso aí, Rafa, parabéns. Aí a gente vai estar entrando aqui, e aqui vai estar a igreja, ali vai estar a escola, a gente vai pegar as crianças, e eu comecei a contar um pouco do que ia se desenrolar na terra prometida. Olha, já consigo ver aqui o paver, tudo de paver aqui na frente, os restaurantes na lateral, aí sai do culto, já tem um restaurante para almoçar, para comer, para fazer um lanche. Olha só, todo o estacionamento vai ser coberto. Falei, tá vendo isso? Consegue ver?
Eu contando assim como se tivesse acontecido, ele olhou para mim e disse: você está louco? A igreja ali? Vocês ali da HB? Vocês não, nós. Eu falei para ele: você vai estar junto nessa. Só que contando aquilo que Deus já falou que vai acontecer, aos olhos naturais é uma loucura. E muitas vezes os posicionamentos de fé que a gente tem é porque Deus falou com a gente, não com a pessoa. Então você não pode julgar a pessoa que está questionando, porque Deus não falou com ela, Deus falou contigo. Todos os discípulos ficaram olhando e disseram: é louco, vai descer aí, é um fantasma. Porque era o que eles estavam falando: meu Deus, é um fantasma. É o que estava acontecendo. Aí Pedro diz assim: se é você, diz para mim ir. Aí ele bota o pé na água e diz assim: você está louco, Pedro? É claro, Deus estava falando com Pedro e não com João, não com André, não com Felipe, não com Bartolomeu, não com Levi. Deus falou com Pedro. Todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre você, é sobre você, não sobre o seu amigo. E talvez você vai compartilhar isso com a pessoa vai dizer: não faz isso, não faz aquilo. Todas as vezes que você compartilha com alguém para tentar a aprovação da pessoa, você está desaprovando o que Deus está falando para você. Agora isso é a hora de você dizer assim: meu Deus. Toda hora que eu compartilho algo com alguém, buscando a aprovação da pessoa, significa que se ela não aprovar, ela me desanima. E o meu ânimo está mais firmado naquilo que a pessoa fala do que aquilo que Deus fala. Olha o que aconteceu. Mas Pedro, reparando no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque toda vez que a dúvida se assenta, a fé vai. Até que eu estava com fé olhando para Jesus, o milagre estava acontecendo, a provisão estava acontecendo, o extraordinário estava acontecendo. Agora quando eu começo a olhar para o cenário é desanimador, e eu começo a reparar: meu Deus, é isso, meu Deus, é aquilo. Essa não é a realidade. Por mais que você possa usar da frase: eu não sou pessimista, eu sou realista, Deus está dizendo para você: olha para mim, autor e consumador da fé. Olha para mim que prometi, olha para mim que liberei a palavra. E enquanto a gente estiver olhando para Ele, autor e consumador da fé, o extraordinário vai acompanhando a nossa vida, o extraordinário vai acompanhando a nossa vida, o extraordinário vai sendo parte da nossa vida. Só deixa de ser verdade isso quando a gente repara no cenário ao redor. Meu Deus, tem vento. Meu Deus, o mar está forte. Quando Pedro começa a reparar isso, ele duvidou no seu coração. E a fé que ele tinha plantado em Jesus se desvaiu, foi embora. A ponto de Jesus ir lá e pegar ele de volta e diz: homem de pequena fé, não duvida daquilo que eu estou falando. Não duvida daquilo que eu estou falando. Quando eu falo é porque já aconteceu. Você só precisa caminhar sobre essa palavra. Todas as vezes que Jesus, presta atenção, gente, todas as vezes que Jesus fala, já aconteceu. É só você caminhar sobre essa palavra. Já aconteceu, é só você caminhar sobre essa palavra. Já aconteceu, é só você caminhar sobre essa palavra. Olha só, Eclesiastes capítulo 11, verso 4. O agricultor que espera condições de tempos perfeitas nunca semeia. Se ele ficar observando cada nuvem, não colhe. Não existe condição perfeita para a gente começar a viver o milagre. Não existe cenário perfeito para começar a viver o extraordinário. Quando o meu casamento for restaurado, eu vou servir na igreja. Quando eu ser promovido, eu vou ser um dizimista fiel. Quando eu for curado, eu vou começar a ajudar as pessoas. Não existe cenário perfeito. Na verdade existe, o cenário perfeito se chama agora. O cenário perfeito é hoje. O cenário é perfeito quando a gente começa a plantar a fé que Jesus já colocou no nosso coração. E essa verdade vai sendo estabelecida e o milagre vai acompanhando a nossa vida. Quem está comigo diz amém. Olha só, Êxodo capítulo 14, verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Esse texto é um dos textos mais incríveis. Toda a Bíblia é incrível, né? Mas
Deixa assim. Deus vai falar com você em outra coisa. Esse para mim me pega. Por que Deus fala com Moisés dessa maneira? Por que tu está orando, Moisés? Eu já não libertei Israel do Egito através dos 10 milagres? Eu já não trouxe vocês até aqui? Agora vocês têm um cenário. Qual que é o cenário? Mar Vermelho à minha frente, exército egípcio vindo um paredão de pó, de poeira, dos cavalos, dos homens de guerra, vindo atrás com fome de matar os judeus. Eles estão vindo de trás, aqui na frente está o Mar Vermelho. O povo chega para Moisés e diz assim: ô Moisés, olha o que você fez com nós, tirou todos nós do Egito para morrer aqui. Que história. Aí Moisés vai fazer o quê? O que todo líder faz no momento de aperto: vai orar. Moisés chega lá e vai conversar com Deus. Deus, olha o que está acontecendo. Os egípcios atrás, na frente o mar vermelho. E agora? Diz para mim assim: e agora? Todo mundo, 1, 2, 3 e? De novo, 1, 2, 3 e? E agora? Deus olha para Moisés e diz: ô Moisés, eu já te dei a palavra, vocês vão para a terra prometida. Esse mar é só um obstáculo, mas vocês têm que colocar o pé para que eu crie o chão. Diga ao povo que marchem. E ele manda todo o acampamento desmontar as barras, porque é fácil, é muito fácil você dizer assim: eu vou tentar, se dar errado eu tenho um plano B. No reino não existe plano B, gente. Só existe plano A, não existe plano B. Se dar errado eu vou fazer outra coisa. Não existe isso. Ele diz para os judeus, para os israelitas: todos levantem acampamento, vistam suas mochilas, se preparem que a gente vai marchar. Marchar para onde, Moisés? Deus vai abrir um caminho no meio do mar. Deus vai fazer uma estrada no meio desse oceano. Eu imagino o povo falando: você está louco? Diz assim: você está louco? É muito fácil eu tentar uma coisa e se der errado eu tenho um plano B. Com Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Jesus não tem outra, é plano A. Mande que eles marchem. Marchar para onde? Marchar para que lugar? Para onde a gente vai? Vai para onde Deus já te ordenou ir. Quando Moisés, diante de todos os israelitas, diz: agora a gente vai continuar na nossa jornada, ele bota o pé na beira do mar, o mar começa a se abrir porque soprou um vento leste, e o mar vermelho começa a se abrir em 2 paredões de água, e aquilo que outrora foi o maior obstáculo de Israel, para eles conseguirem chegar na promessa, agora é o que protege eles, porque as águas viraram um montão de cada lado, e eles seguiram em terra seca. Eu declaro sobre você, aquilo que você está passando, aquilo que você passou, que aos seus olhos é o seu maior obstáculo, eu declaro que será a sua maior segurança. Aquilo que você achou que era para te matar, vai ser o seu maior testemunho. Você vai olhar para trás e vai dizer: caraca, eu venci, porque Deus foi comigo. Eu venci, porque Deus era comigo. Todas as vezes que eu olhar para esse cenário e eu tenho uma palavra de Deus, o cenário não pode me assustar, gente. O cenário ao meu redor não pode me assustar, porque só vai ser algo que vai me garantir. Meu casamento está terrível. Cura esse casamento, que Deus vai te usar nessa área. Você vai ver quantos casais você vai aconselhar. Minha vida financeira está destruída. Cura essa área, estuda, se dedica, trabalha, se esforça, se forma, faz o que tem que fazer. Você vai ver se não vai ser uma referência nessa área. Eu estava doente, só tem autonomia, autoridade para declarar cura sobre outra pessoa. Quem já passou por uma enfermidade foi curada por Deus, foi curado por Deus. Então aquilo que era um cenário que aos nossos olhos era para nos matar, na verdade era Deus fortalecendo a nossa vida para mostrar que isso se tornou agora a nossa maior força. A nossa maior força. Vamos para onde? Quando tudo está ruim, a gente vai para onde a palavra de Deus nos manda ir. Lê para mim esse texto, 1, 2, 3 e... De novo, 1, 2, 3 e...
Onde é que está o chão? Coloca o pé que você vai ver o chão gerando na sua frente. Só que agora, existe um detalhe. A obra que Deus quer fazer através de você sempre será audaciosa. E aos nossos olhos ela sempre vai ser perigosa. Porque a gente falar de Moisés que viveu isso agora é fácil, muito fácil. Agora você imagina ele liderando homens, mulheres, crianças, senhores de idade com seus netos, todos debaixo da palavra dele. E ele dizendo assim, ó, pode passar pelo meio do mar, pode confiar. Olha o perigo dessa palavra. É fácil a gente falar, Moisés viveu isso. É difícil estar na pele dele, dizendo, pode confiar. E eu vou falar para vocês que algumas vezes a fé vai fazer a gente tomar alguns posicionamentos que na ótica humana, muitas pessoas vão ver como irresponsabilidade. Como é que eu vou colocar o pé se eu não estou vendo o chão? Como é que eu vou fazer se eu não estou vendo o recurso para fazer? Como é que eu vou orar por um casamento se a minha esposa não muda, se o meu marido não muda? Como é que eu vou comprar se eu não tenho como comprar? A fé, muitas vezes, gera em nós e nos posiciona num lugar de perigo, gente. E é exatamente nesse lugar que Deus deseja nos encontrar. Quem está entendendo diz amém. É exatamente nesse lugar que Deus deseja encontrar as nossas vidas rendidas. É fácil a gente falar de Pedro que afundou, difícil é ver ele caminhando sobre as águas. Olha o perigo disso, caminhar no meio das águas, no meio de uma tempestade, numa escuridão danada, aproximadamente 3 horas da madrugada, depois de tentar a noite inteira sair daquela situação e não tinha como. É fácil a gente falar, pô, o Pedrinho afundou. Difícil é ter audácia, coragem, ousadia que ele teve, que mesmo diante de uma palavra, tenha coragem de colocar os pés e a água líquida se solidificar para que ele consiga caminhar. O milagre só acompanha pessoas corajosas. O milagre só acompanha pessoas audaciosas. O milagre só acompanha as pessoas que às vezes se colocam em um lugar de perigo, mas obedecem à palavra de Deus. Se Deus falou, já aconteceu. Se Deus falou, você não precisa de aprovação de ninguém, de pastor, de fulano, de beltrano, de presidente, de não sei quem. Se Deus falou, já aconteceu. Se Deus declarou, vem Pedro, anda por cima das águas, aconteceu. Pedro só precisava descer do barco para provar que isso já tinha acontecido na vida dele. Ele só precisava descer e provar disso. O que eu vou fazer agora? Tem um mar aqui na minha frente. Diga ao povo que marche. O caminho já está feito, a jornada já está feita, o vento já está chegando, o vento leste que vai abrir o mar já está chegando. Vocês precisam colocar as mochilas, se preparar, vestir os calçados e marcharem, porque já aconteceu. Eu quero declarar sobre você: já aconteceu aquilo que você tem sonhado, aquilo que tem sido a sua busca, aquilo que tem sido a sua entrega, já aconteceu. Você precisa se posicionar. Você precisa agora se levantar e marchar rumo a esse lugar que você tem sonhado em estar, rumo a esse lugar que Deus tem mostrado para a sua vida, rumo a esse lugar que Deus quer te levar. Mas vai depender da sua audaciosa coragem, vai depender da sua firmeza, da sua convicção para chegar lá. E quem vai ir para esse lugar, dá uma salva de palmas ao Senhor. Lê para mim esse texto aqui, vai lá, 1, 2, 3 e...
Gente, guarda isso no seu espírito. O maior de todos os obstáculos, o mar vermelho à minha frente. É muita água, gente, não tem como atravessar. Se tivesse só nadador olímpico, não atravessa, é muita água. E era um mar perigoso, incerto. Era chamado de mar vermelho por causa dos corais que tinha. Quando refletia a luz do sol, pegava naqueles corais vermelhos extremamente pontiagudos, cortantes. Era um mar agitado, gente, não atravessa. Como é que vai atravessar isso aqui? Não tenta entender com a sua lógica, não é uma ponte que Deus vai criar. Não é da maneira que você está pensando. E não tente entender como vai acontecer. Só coloca seu pé. Só se posiciona. Só entenda que o tempo é hoje. Não existe cenário perfeito. Não existe cenário ideal. O tempo é agora. É hoje o dia de você sair daqui vivendo milagre. É hoje o dia de você sair daqui crendo naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Hoje é o dia perfeito para viver o extraordinário. Quem está entendendo diz amém. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Não existe cenário melhor do que o cenário que você se encontra. Não existe cenário mais adequado do que o cenário que você está agora. Esse é o cenário perfeito para você. Eu acredito muito que Deus está gerando fé nos nossos corações. Eu acredito muito que Deus está dando uma nova medida de fé para que a gente tome novas medidas de ações e de atitudes. Eu acredito muito que Deus tem ministrado no seu coração essa noite para que haja posicionamentos diferentes daquele que a gente vinha tomado até aqui. Eu acredito muito que vai chegar o momento que Jesus vai chegar até você e vai dizer para você: seja feito conforme a sua fé. E quando esse dia chegar, você vai lembrar daquilo que a gente está falando hoje e vai perceber que a sua fé foi para um novo nível essa noite. Um nível de coragem, um nível de entender a audácia da palavra de Deus. E quando ela for liberada sobre as nossas vidas, a gente precisa com fé, com firmeza, se posicionar para viver aquilo que Deus tem sonhado para as nossas vidas. Abra seu coração agora que eu quero orar por você. Senhor, eu oro por essa igreja maravilhosa. Senhor, eu oro por seus filhos essa noite. Senhor, eu oro por suas filhas. Senhor, eu oro por todos que estão em casa ouvindo essa mensagem, ou que vão ouvir nos próximos dias. Senhor, eu oro para que o Senhor agregue fé no coração de cada um deles. Que seja uma fé que promova, Senhor, o extraordinário. Uma fé que gere o milagre. Uma fé que não se acostuma em viver uma vida de qualquer maneira, mas que deseja viver aquilo que o Senhor tem sonhado para as nossas vidas. Senhor, eu declaro sobre você, sobre a sua igreja, Deus, eu declaro sobre a sua igreja, eu declaro sobre cada família, cada homem, cada mulher, que a partir de hoje se tornarão homens e mulheres de fé, corajosos, audaciosos, e que serão obedientes à sua voz, Deus.